Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho do comentário da revista bíblica A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Uma revista sensacional, digna de crédito, digna de ser apreciada, de ser bem desenvolvida, né? É uma lição que, ao meu ver, deveria ter mais ênfase, né? Não só no meio da Assembleia de Deus, mas das outras igrejas protestantes sérias, comprometidas com a boa teologia, com a cultura e com a sociedade e também com a política. Uma revista que traz um despertamento social, psicológico, emocional, cultural e espiritual para muitos estudantes da Escola Bíblica Dominical e por aí por diante. Então, nós hoje vamos trabalhar, nesse exato momento, a lição de número 4, falando sobre quando a criatura vale mais que o Criador. Lembrando a vocês que essa revista ela deve ser entendida em decorrência do tema geral. Nós não podemos, baseado nesse tema aqui da lição 4, discorrer outro entendimento que não seja em decorrência do tema geral. Tá? Tem vezes que a gente começa a abrir um tema e a gente começa a talvez raciocinar e às vezes raciocina de uma forma errada, trazendo exemplos, dados que às vezes não complementa a lição, né? Então, nosso objetivo aqui é explicar a vocês essa lição, de forma geral, ampla, tá? Destacar alguns pontos que eu acho interessante dessa lição. Obviamente, não vamos poder aí trabalhar todos os temas, tá? Pois é vasto, isso requer mais tempo. Mas eu quero aqui, de antemão, compartilhar aqui o PDF para vocês poderem ver, tá? Vamos consultar aqui. Mas antes de começar, temos aqui a lição, que vocês já viram, a lição bíblica. Mas eu quero apresentar a vocês também o dicionário teológico do professor escritor Claudio Correia de Andrade, tá? É bom utilizar esse dicionário, porque tem umas palavras que talvez você entenda. Então é muito importante. A gente vai ver algumas coisas aqui. Temos também a Enciclopédia de Apologética do Dr. Norman Geisler, tá? E também aqui um esboço da revista. Nós temos aqui. E por fim, queremos apresentar aqui a vocês meus dois livros escritos por mim. Nesse primeiro livro, eu falo sobre ateísmo, tá? E tem tudo a ver com o tema desta lição, tá? Ateísmo, tá? Então, as pessoas que estão com esse espírito da Babilônia, elas são, querendo ou não, ateus, né? Ateus com um outro significado, pois o ateísmo tem vários significados. Eu aqui falo sobre ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade. Então, o ateísmo é uma cosmovisão, assim como o marxismo, que tenta explicar o mundo real. Porém, eles não conseguem explicar o mundo real, então eles partem para um subterfúgio, um mundo ilusório. Então, tentam construir a ilusão sobre a nossa realidade, porém a realidade não compactua com o ateísmo. Então, o ateísmo aqui, tá? Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, sobre ateísmo específico, recomendo meu livro. E também, você que acompanhou aqui no canal a nossa exposição sobre o perigo do ensino progressista e quer saber mais sobre a verdadeira origem desse mal, porque o espírito da Babilônia tem vários nomes, várias nomenclaturas, vários apelidos, né, no decorrer do tema. Então, nesse livro aqui, os fundadores do comunismo,
criaram a ruína da igreja, tá? A igreja aqui é no sentido institucional, não no sentido espiritual. No sentido espiritual e teológico, ninguém pode destruir a igreja, pois é o corpo de Cristo. A igreja eleita, Cristo redime, salva, né? E tudo mais. Então, aqui é no sentido institucional. O movimento comunista atual conseguiu destruir as igrejas protestantes, católicas e demais religiões do mundo todo, tá? Então, nós fazemos questão de dizer que somente existe uma igreja, a igreja de Cristo, e as outras são religiões, que não tem nada a ver, tá? Mesmo assim, eles conseguiram destruir as religiões e a igreja de Cristo, no singular, não no plural. Então, os fundadores, Karl Marx, Friedrich Engels, Antônio Gramsci e muitos outros. Então, nesse livro aqui, você vai descobrir quais os planos, projetos, qual é a verdadeira origem do progressismo, do feminismo, da ideologia de gênero, da nova esquerda, da extrema esquerda, e um assunto vasto, complexo, aqui bem assim, mastigado, resumido, para você entender bem a origem de todo esse mal, tá? Que nós estamos estudando nessa lição aqui, tá? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Se você quiser entender sobre a origem desse mal, recomendo o meu livro, Os Fundadores do Comunismo. Se você quiser entender mais ainda sobre esse movimento, essa organização que nem secreta você pode comprar também o Ateísmo, e assim você vai ficar por dentro de vários assuntos que vai te ajudar a aumentar o seu conhecimento nessa lição e também fortalecer o aprendizado, o argumento contra as falsas teologias que a gente viu, né, nas lições, aqui mesmo no canal que a gente tem comentado, essas falsas teologias, aí você vai compreender melhor adquirindo esses livros, tá? Se você quiser comprar, e o frete é grátis. Qualquer dúvida, pode ter contato pelo telefone 8870-9867, ou se você quiser ainda fazer cursos bíblicos de história, filosofia, teologia, política, na nossa escola, você pode estar em contato também pelo telefone que está passando aí no seu vídeo. Você entra, nós enviamos os cursos que nós estamos oferecendo. Geralmente, os cursos de iniciação ou curso básico, ele tem duração de 3 a 4 meses, tá? Aí, se você gostar e quiser se aprofundar mais, nós temos o curso médio dentro do curso que você escolher específico. Se você quiser mais detalhes desse assunto, temos um curso avançado, né, que é 1 ano em diante. Então, fica a seu critério, você escolhe o tempo, escolhe até mesmo o valor a ser pago. Então, são vários cursos que você pode adquirir aqui na nossa Escola de Filosofia Cristã Midstone, tá? Pelo telefone 8870-9867. Cursos online, tá? Aqui no canal. Muitos desses cursos estão abertos ao público. Você pode conferir que são vários vídeos, vários temas que nós abordamos. Bem, esse foi alguns avisos, alguns comentários, algumas questões importantes para a gente poder aqui raciocinar de uma forma melhor. Bem, quando a criatura vale mais do que o Criador? Você já pensou isso? Bem, é um raciocínio, né, do autor, interessante. Ele aqui se baseia muito na leitura bíblica em classe, que é Romanos capítulo 1, verso 18 ao 25. Eu vou fazer questão de fazer a leitura desse texto, pois nós vamos abrir também em Salmos 53, verso 1 ao verso 4. Vou pegar aqui. Pronto. Antes a gente vai comentar aqui texto áureo, né? Romanos capítulo 1, verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, nós temos aqui uma sociedade deformada, vazia e enlouquecida.
Isso tudo é o espírito da Babilônia. Porém, dentro do nosso tempo, da nossa época, do nosso contexto, essa movimentação, esse fenômeno, ele é chamado de comunismo ou revolução cultural. E alguns chamam também de revolução sexual. Existiu no tempo, tá, um grupo de pessoas que trabalham para o mal, para o reino das trevas, tá, para o espírito da Babilônia, investiram fortunas, tá, para estudar como é o ser humano, tanto do nível psicológico ao nível religioso, tanto ele no sentido racional quanto no seu sentido da loucura. E para quê? Para descobrir o, o que desliga e liga o ser humano, o conector, o que conecta a gente ao nosso mundo e o que nos desconecta. Então esse pessoal descobriu a chave mestra que dá origem à nossa sociedade e, ao mesmo tempo, trava a nossa sociedade. E qual é a origem disso tudo? Bem, a fé cristã. Eles descobriram isso. Ainda que exista casas, empregos, atividades comerciais, financeiras, econômicas e políticas, ainda que esses indivíduos não sejam realmente cristãos, eles adotam uma postura, um condicionamento, uma ética, uma praxis, uma metodologia, uma forma de pensamento, uma forma de raciocínio cristã. Tá? Por exemplo, bem simples, o roubo. Código Penal está os artigos, os parágrafos, né, explicando o que é o roubo e a condenação por isso, por aquilo. Mas de onde vem essa ideia de roubar? Esse conceito de roubar é errado. De invadir a propriedade privada é errado. Das escrituras, entendeu? Obviamente que o Código Penal, ele não vai citar textos bíblicos. Ele vai citar a semente, né, desse texto. Casamento, temos lá no Estatuto, na Constituição, das Escrituras, e assim por diante. Então esse pessoal descobriu como destruir e reconstruir a sociedade por meio dessa chave mestra, que é a fé cristã. Existem também outras chaves, que é a filosofia grega e o direito romano. Então, através desse tripé que dá origem ao Ocidente e ao mundo todo, eles conseguem aí manipular toda a sociedade, desde as forças militares ao exército, até mesmo as igrejas, conforme a gente viu aqui em algumas lições aqui que a gente explicou. E eles se infiltram nas igrejas, não dizendo assim, eu vou destruir a teologia, né? Não. Ao contrário, eles chegam nessa igreja, né? Muito bem vestidos e não querem bater boca, apenas colocar as suas boas intenções em um momento propício, né? Por exemplo, chega uma pessoa dessa, infiltrando na sua denominação e percebe que na sua igreja tem uma infiltração. Tá entrando água, né? Precisa trocar a telha e a igreja não consegue trocar a telha. Estou dizendo que todo mundo que faça isso é infiltrado, tá? Estou dando apenas um exemplo. Então, chega o dirigente, o pastor, enfim, e ok, amigo, você pode nos ajudar aqui? Pode. Aí esse indivíduo consegue ter acesso a construir uma certa amizade, a influenciar o meio onde ele está, e assim, lá na frente, ele se torna um líder, e depois ele começa a pregoar as suas heresias destruidoras, como aconteceu com alguns pastores aí, pregando coisas que não tem sentido nenhum. Bem, então são esses momentos que a criatura vale mais do que o criador, mas isso é no sentido negativo, tá? Então, essas organizações, esse grupo, o apóstolo já nos alerta para uma movimentação, um grupo de pessoas que conseguem mudar a verdade,
Veja só, no texto diz que, pois mudaram a verdade de Deus. A verdade de Deus não somente é as escrituras, é toda a verdade filosófica, científica, psicológica, social, cultural. A verdade de Deus não é somente uma verdade de fé, é uma verdade racional, é uma verdade lógica, entendeu? É do mundo real, o mundo que nós estamos. Então, esse grupo já consegue mudar a verdade de Deus naquela época. Aí eu pergunto a vocês, hoje em dia, existe mais manipulação do que antes? Positivo. Existem manipulações que você não, nem sequer pode assim, fugir, nem dá tempo de fugir dessas manipulações. Seja era a nível político, cultural, artístico, científico ou de fé. Tá? A manipulação é complexa, inacreditável. Eu vou abrir, deixa eu passar aqui a revista para vocês, vou estar aqui onde a gente está fazendo a leitura, para facilitar. Tá na lição 4, comentamos todas essas lições aqui já. Lição 2, a deturpação do pecado. A lição 3, o perigo do ensino progressista, já falamos. E estamos agora na lição número 4. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Pronto. Deixa eu baixar aqui um pouco. Quando a criatura vale mais que o Criador. Então, a gente viu aqui o texto áureo. Então, esse grupo, eles conseguem mudar as verdades de Deus. Veja que coisa absurda. Do mesmo modo, eles estão imitando o próprio diabo. Então, existem técnicas para fazer isso, né? Desde hipnose, desde a lavagem cerebral, desde uma mudança forçada nas estruturas de governos, né, de aplicação do estatuto e assim por diante. Desde da própria pregação da palavra de Deus, dos textos traduzidos. Então, eles conseguem mudar sim a verdade de Deus, né? Pois eles são seres que trabalham a favor das trevas. Todavia, nós temos a plena confiança, a plena convicção de que ninguém pode vencer Deus, né? Ninguém pode vencer Deus, que Deus é soberano, onipotente, onisciente, onipresente. E por esse fato, por esse postulado, por essa verdade, por esse axioma, entendemos que, ainda que eles façam isso, a verdade triunfa sempre e sempre. Mais adiante, talvez a gente fale mais um pouco de alguns detalhes sobre o assunto. Vamos ver aqui a verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Vamos consultar aqui a Romanos, né? Capítulo 1, verso 18 ao verso 25. Leitura bíblica em classe. Esse texto é um texto escatológico. É um texto fora do comum, tá? É um texto paranormal, é um texto sobrenatural, é um texto inspirado por Deus, né? Um texto sensacional, um texto profundo que o apóstolo Paulo ele traz, né, pela misericórdia, e a gente tem essa oportunidade de consultar esse texto sagrado. Veja vamos dizer assim, o laudo teológico de Paulo a respeito da sua sociedade, daquela época, tá? Dessa época. Porém, isso permite enxergarmos a nossa época, que é semelhante, talvez não idêntica. O problema é o mesmo, tá? A guerra espiritual. E a solução é a mesma, Jesus Cristo. Então, vamos ver aí, depois desse texto, a gente vai ver também Salmos 53, verso 1 ao 4. Importantíssimo também esse texto, tá bom? Veja aí. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade
injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. É o que a gente acabou de estudar, citar aqui nesse momento. Existe um grupo de pessoas, desde a queda de Adão, né, vai se formar esse grupo, né, com um indivíduo, depois com dois, depois com três. Temos o Império Babilônico, o Egípcio, a Grécia, Roma, temos a nossa época. Todas as épocas existiram pessoas que abraçam outras pessoas para negar a verdade de Deus e assim mudar a verdade. Ou seja, eles querem, através da justiça, da Constituição, da segurança pública, dos órgãos públicos, que a gente modifique a nossa forma de ver o casamento, por exemplo, homossexual. Mas isso é inadmissível. Do mesmo modo, a questão do aborto, né? A eutanásia, por exemplo, o uso de drogas, né? Eles querem que isso seja normalizado, seja aceito, seja simpático, seja tudo bom, tudo bem. Isso não pode ser visto pelas escrituras dessa forma. As escrituras elas condenam instituições que aceitam esse ato. Veja o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Ou seja, todo mundo, hoje em dia, 90% tem a oportunidade de conhecer o Evangelho. Tá? E todo mundo, 100%, tem a oportunidade de entender através do céu, das coisas criadas, que existe a Trindade. Porém, a maioria das pessoas preferem zombar disso. Verso 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, porque elas se fiquem inexcusáveis. Ou seja, a questão da possibilidade de conhecer Deus observando o mundo, a realidade, tá? E através desse dado nós descobrimos, é possível descobrir que tudo que existe no mundo, no cosmos, né, no universo, na Terra redonda, existe a mão de Deus, porém não existe a identificação de Deus. Quem é esse Deus? Não temos como identificar através da criação. Só podemos identificar quem é esse Deus verdadeiro através das Escrituras, tá? As Escrituras, elas abraçam essa revelação geral do mundo, da natureza, e, ao mesmo tempo, lapida, trabalha de uma forma progressiva, cronológica, temática, a questão de descortinar, de desenvolver quem é a pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Verso 21. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. É um texto profundo, como eu disse a vocês. Então, eles têm a compreensão de Deus, porém, não querem realmente amar a Deus, não querem descobrir as coisas de Deus, não querem estar com Deus. Então, eles preferem estar neste mundo perdido e, assim, a sua vontade, que é coração, o seu ato de fazer ou não fazer, começa a se tornar em trevas. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, é o caso de muitas pessoas que têm diplomas, têm carro, casa, meio mundo de situações, mas que no final de tudo eles não conhecem Deus. Então, são sábios, mas tornaram-se loucos, porque a sua própria sabedoria os cegou, né? Verso 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Então, ao mesmo tempo em que esses indivíduos rejeitam as escrituras, o Deus das escrituras, eles preferem criar um Deus psíquico, um Deus imaginário, um Deus fantasioso, um Deus inexistente. E assim,
eles começam a pegar parte da natureza e montar um Deus que não tem sentido nenhum. Verso 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundice para desonrar o seu corpo entre si. Ou seja, chega o momento em que a própria ação divina ela cessa. A ação divina vem chamando, vem dando um alerta, vem dizendo, vem afirmando, vem mostrando, vem querendo restaurar o ser humano. Porém, vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai dizer: encerrou. O seu tempo encerrou. Tudo tem um tempo, né? Então o tempo das pessoas encerrou. Acabou-se. Não há mais o que fazer. Não existe possibilidade nenhuma de se conseguir a salvação sem o Espírito Santo. De forma nenhuma. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, esses grupos, essas pessoas, elas vivem, trabalham para mudar a palavra de Deus, para mudar a realidade, para mudar a ciência. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Existem algumas críticas a respeito da Idade Medieval, até interessante, né? E outras sadias, né? Na crítica negativa sobre a Idade Média, vimos que existiu, tá, as pessoas que estavam mudando a teologia, mudaram a teologia, tá? A Igreja Católica Romana mudou a teologia, mudou a interpretação. É tanto que quando Martinho Lutero vai iniciar a reforma, houve os pré-reformadores, mas em Martinho Lutero, por exemplo, ele percebeu essa mudança radical e não tinha como ele se conter. Ele teve que apregoar suas 95 teses, né? E daí diante começou toda uma revolução no sentido positivo, não no sentido da esquerda, uma reforma propriamente dita. E daí foi se descobrindo através das leituras, das traduções, passo a passo, a teologia sadia e verdadeira que estava sendo mudada, escondida, evitada pelo próprio Papa, pelos papas, né, pelos padres. E é um exemplo disso. E um ponto negativo é que a verdade de Deus não foi destruída, não foi deletada, não foi apagada da sociedade. Ao contrário, quando o indivíduo, quando Deus escolhe um indivíduo, quando Deus abre o entendimento do indivíduo, esse indivíduo tem a possibilidade de encontrar a verdade e compartilhar. Então nós estamos justamente fazendo isso que os reformadores fizeram. Estamos aqui compartilhando, né, a mensagem da verdade. Bem, Romanos é uma carta do apóstolo Paulo escrita em torno do ano 57, 56, 58 e 60 depois de Cristo. Segundo Romanos capítulo 16, verso 1, essa carta foi enviada por Febe. Agora, não entendam que a carta aos Romanos é uma carta da Igreja Católica. Né? Lembre-se que a Igreja Católica Apostólica Romana não tem nada a ver, ok? Não tem nada a ver. A carta de Paulo aos Romanos não tem nada a ver com a Igreja Católica Romana, certo? Não confunda isso. Então, essa carta na verdade, o ABC, né? Um resumo geral necessário de tudo. Seria o ABC. Então, da doutrina cristã, onde você começa a entender muitas coisas complexas, tá? Então, o tema, como nós vemos aí, está em dizer que Deus ele se manifesta nos céus. Isso aí é contra o pecado e é contra a injustiça. E depois também um subtema, a questão da justificação pela fé. Mas vamos abrir aqui agora em Salmos 53, verso 1 ao 4. Salmos 53, verso 1 ao verso 4. Deixa eu abrir, pegar aqui. 53,
verso 4, 1 ao 4. Depois dessa leitura de Romanos 1, 18 ao 25, é bom você ver Salmo 53, verso 1 ao 4. Então, quando nós unimos esses dois textos, a gente vai já dar a leitura do tópico 1, o desprezo à verdade, que falando sobre a pós-verdade, a pós-modernidade, a rejeição à verdade. Vamos ver aqui. Diz o insensato no seu coração. O insensato aqui é o ateu. É uma pessoa que não quer realmente acreditar em Deus. Tá? Não há Deus. Corrompe-se e pratica iniquidade. Então, o indivíduo, no sentido espiritual, ele vai corromper-se e vai praticar iniquidade. E, ao mesmo tempo, ele não consegue fazer o bem. Mas no nível social, no nível de marketing, né, para vender o ateísmo como um posicionamento científico favorável, de postura coerente, eles começam a fazer doações de alimentos, construir casas, né, doar produtos, mas isso não justifica essa ideologia, essa cosmovisão satânica que é o ateísmo. E muito menos é uma boa defesa para essa corrente de interpretação. Verso 2. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos estão destituídos da glória de Deus, né? E justamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há quem nenhum sequer. Acaso não entende os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispensa os ossos daquele que te sitia. Tu envergonharás, porque Deus o rejeita. Verso 5, finalizando, né? Até o 4, mas eu vou até o 5. Então, nesses dois textos de Romanos e Salmos, nós percebemos a origem da pós-modernidade. Ok? No tópico 1, né? Tópico 1.1, a impiedade e a injustiça, que é o tema de Romanos, tá? Deixa eu baixar aqui para vocês poderem ver melhor. Então, introdução, isso aqui é do professor. Pronto, estou ensinando aqui, ó, comentário. Palavra-chave, antropocentrismo. O que é isso, antropocentrismo? Tópico 1, né? Nós estamos trabalhando. Antes, vamos ver aqui a introdução. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocam a raça humana em inimizade contra Deus. Então, isso é importante lembrar sempre que a criatura humana ela está no estado de rebelião contra Deus. Então, ele precisa entender isso e, ao mesmo tempo, precisa receber Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. É isso que perturba a mente humana. A mente humana acha que é boa, que é bem, porém, nós somos pecadores. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Ou seja, quando nós, do mundo como um todo, deixamos de pensar em Deus como referencial prático e teórico, tudo que for sem ele, não adianta. É o chamado antropocentrismo. O antropocentrismo é justamente isso. É retirar da nossa cuca, da nossa mente, a pessoa de Deus e a sua palavra e colocar palavras de conjecturas meramente ilusórias dos homens, né? As vãs filosofias. Bem, o termo impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Então, quando eu estou no trabalho, eu percebo isso. Quando a gente abre a Bíblia, você percebe que as pessoas fogem, né? Fogem das escrituras, porque
Eles não têm o Espírito de Cristo. Então, eles são pessoas que preferem ter um disfarce de dizer que respeitam Deus, mas ao mesmo tempo preferem viver como se ele não existisse. Tá? O vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus, nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Então, não temos nada de bom. O ser humano, após a queda, no ser humano não existe nada de bom. Tá? A única coisa boa é a misericórdia de Deus em ter criado esse plano de salvação, um plano que ninguém consegue aí distorcer, mudar, tá? Por quê? Porque Deus, ele é soberano, ele controla o tempo, o espaço, a gravidade, os átomos, ele controla as nuvens, ele controla a ação humana, ele controla os pensamentos humanos, ele controla tudo e todas as coisas, não tem nada que foge do seu controle. Nada o assusta, nada o assombra. Na verdade, nós é que ficamos assustados, assombrados, com pavor, com temor, com medo dele, pois ele é fogo, né? Enfim. Então, essa forma de ver o ser humano, o antropocentrismo, ela vai ter aí o seu ápice, o seu desenvolvimento durante o período da Idade Medieval. Aqui no canal Refúgio Teológico, nós temos 2 vídeos falando sobre Idade Medieval. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Idade Medieval, eu recomendo você assistir esse vídeo e eu vou deixar embaixo da descrição do vídeo os links desses vídeos sobre Idade Medieval para você poder assistir, deixar seu like, compartilhar e se inscrever e, se possível, deixar até um comentário a respeito dos nossos temas, tá? Bem, antropocentrismo. Vamos ver aqui. Deixa eu baixar aqui essa parte aqui para vocês poderem perceber. Tópico 1.2, tá bom? A insensatez humana. Diz assim: a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. Então, um índio, uma tribo esquecida, assim, esquecida, né, que ninguém nunca viu, né? Essas pessoas, elas têm um conhecimento de Deus, tá? Conforme Romanos capítulo 1, verso 19 e o verso 20. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem do seu eterno poder. Ou seja, ninguém pode dizer, não, cheguei aqui no juízo, no julgamento, eu não sabia que tu existia. Ninguém pode dizer isso. Impossível. Tá? Não obstante, mesmo em contato diário com a Bíblia, com a revelação, o homem iníquo, né, não glorifica a Deus, nem rende graças. Então, existem hoje muitas pessoas, e até mesmo religiosas, tá, que não querem ouvir nada do que a Bíblia diz de fato. Em lugar de reconhecer o Criador e o ser criado, age como se fosse que não se fosse criatura. Ele se comporta como se fosse divino. Então, existe o status social que muitas das vezes, né, por possuir um poder aquisitivo muito grande, essas pessoas acreditam estarem acima da Constituição, acima de Deus, né? Um exemplo disso é o atual presidente, que é um criminoso, tá? Um criminoso, certo? E ele passou por cima da Constituição, porém, jamais conseguirá passar por cima de Deus. Por causa das especulações pretensiosas do seu coração e de sua auto-idolatria. Então, ao mesmo tempo que ele se cria uma espécie de divindade de si mesma, ele cria a sua própria auto-idolatria. Tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto
em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Então, lembrando a vocês, essa abordagem, esse tema, lição 4, só tem sentido se você compreender bem as outras 3 lições, tá? Ou seja, você não pode chegar aqui nessa análise desse, dessa sociedade ou desse grupo de pessoas ou desse indivíduo e perceber que ele cria a sua auto-divinização e a auto-idolatria sem ter entendido bem o que é a doutrina do pecado, o que é o movimento progressista, o movimento comunista, o movimento ateísta, sem ter entendido bem o que existe o espírito do anticristo invadindo mente e corações das pessoas para se comportar dessa forma. Sem isso, às vezes você não vai compreender bem essa leitura, mas sabendo que se você tem entendido que é necessário compreender as 3 lições antes, você vai perceber melhor o que está acontecendo aqui. Tópico 3, vou aqui abaixar um pouco, do ponto 3 do tópico 1, né? Culto à criatura. É o que acontece dentro das religiões do catolicismo. O catolicismo, ele cultua a si próprio, né? Eles criaram semideuses e um deus falso. Os semideuses são os santos e o deus falso é o próprio Papa, juntamente com seus arcebispos, bispos, a padres, seus líderes espirituais. Então, esse grupo forma os falsos profetas, o falso Deus. Então, eles começam a cultuar a si próprios. Outros falam em Efésios 2:3, os filhos da ira são deixados à mercê dos seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político e o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Então, você pode estar se perguntando aí, Luciano, o que é idolatria? Bem, veja só, deixa eu pegar aqui uma definição. O dicionário Ruas define idolatria como culto que se presta a ídolos. Aí tem um escritor aqui chamado Timothy Keller, resume idolatria da seguinte maneira: o que é um ídolo? Qualquer coisa mais importante do que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação, mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus tem para dar. Bem, a palavra autolatria é formada por 2 vocábulos gregos, autos, que significa a si mesmo, e latria, que quer dizer adoração. Logo, autolatria significa adoração a si próprio. Então, essas religiões abandonam Deus, mudam a verdade, mesmo assim, eles não conseguem esconder a sua essência, mesmo distorcida pelo pecado, a sua natureza de ser um homem religioso ou uma mulher religiosa. Negando a pessoa de Deus, o seu projeto, eles precisam, porque eles são religiosos, eles precisam criar um falso Deus que os não culpe, né? O que os não os castigue, o que os não pode salvar também, o que consiga mentir para eles e também e consiga iludir cada vez mais. E assim eles conseguem colocar no lugar de Deus qualquer coisa menos Deus das Escrituras. Tópico 2.1. A revolução do pensamento humano, renascimento. Bem, nesse tópico 2,
ele é muito complexo, ele é muito grande, tá? A gente vai ver aqui apenas o resumo. Isso tudo vem aí do período da Idade Medieval, tá? Esse tópico 2. Então, você verifique aí no nosso canal os dois vídeos sobre a Idade Medieval. Bem, renascimentismo. Renascentismo, perdão, renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 453 até 1789, Revolução Francesa. A visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da criatura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribui para o surgimento do humanismo. Bem, humanismo, iluminismo, racionalismo, renascentismo, tudo isso são movimentos, grupos de organizações muito ricas, né, de intelectuais, né, que vão contrariar muitas práticas da Idade Medieval. Como disse a vocês, existia a possibilidade de pessoas estarem, na época, como hoje existe, pessoas que mudam a verdade. Então, esses grupos de pessoas começaram a perceber isso, mas tal atitude contrariou as escrituras, diferente de Martim Lutero. Martim Lutero percebeu que houve a mudança da verdade, mas ele retornou à verdade e assim produziu uma revolução da Reforma Protestante espetacular. Diferente desses grupos, eles tiveram uma crítica, um ódio à religião muito alta, pois em vez de se devotarem às escrituras para buscarem subsídio, ferramenta, embasamento para essa atitude de criar um movimento que vai colocar nas pessoas a possibilidade de desenvolver ciência, filosofia, né, medicina, que existiam algumas práticas que eram proibidas na época, eles não caminharam com as escrituras, preferem caminhar com a sua própria racionalidade. E assim, muitas das vezes, essa racionalidade começa a imaginar coisas e a se esquecer e a se afastar das verdades, das evidências a favor da existência de Deus. Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista dos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética moral depende do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Os humanistas aprofundam seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. A Bíblia possui um arcabouço de concepção de liberdade e igualdade que antecede muitos direitos que aparecem nos tempos modernos. Destaca-se ainda que as escrituras ensinam a igualdade entre raça, classe social e de gênero. O autor usou aqui gênero de uma forma positiva, mas eu tomaria muito cuidado com essa palavra. Tá? Essa palavra tem uma carga ideológica muito grande e às vezes não faz um sentido completo aqui. Eu, particularmente, retirava essa questão de gênero. Deus não criou gênero, Deus criou sexo masculino e feminino. A questão de gênero aí, para colocar nessa questão aí, é mais dentro de uma ideologia. Mas, enfim, algumas coisas que já
conversei com você no começo, mas sobre o humanismo. Então, o humanismo, ele é aqui a tentativa de fazer uma, como diversos outros grupos, de criar uma desconstrução sobre aspectos ligados à história. É um movimento rico, né, intelectual, mas que rejeitavam as coisas do sagrado, as coisas da teologia. Tópico 2.3. O iluminismo e a pós-modernidade. Bem, quando a gente fala sobre iluminismo e pós-modernidade, é muito complexo, é muito abrangente. Mas, veja só, o iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 16 e 17, 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era a instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo, que busca, na busca do bem-estar humano, tudo que se torna válido, tais como o uso de pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Então, assim, o ponto que eu quero explicar a você é o seguinte, a questão do racionalismo e do empirismo. A ciência, ela tem duas formas de trabalhar cientificamente, tá? Empirismo ou racionalismo. Primeiro, ou a gente produz uma ciência baseada em experiência, ou a gente produz uma ciência baseada no pensamento. Tanto o empirismo quanto o racionalismo advém dos filósofos gregos, tá? De correntes de filosofia gregas opostas e diferentes. Em alguns casos, eles se complementam, mas ao mesmo tempo eles se dividem. Mas, em suma, tanto o Renascimento quanto o humanismo, o iluminismo, a pós-modernidade, eles têm ainda o racionalismo e o empirismo. Aqui tomado por esse movimento de uma forma negativa. Negativa. As escrituras apoiam os dois, empirismo e racionalismo. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Ele é o quê? Ele é um empirismo. Você sente, você pratica, você age, você atua, né? É uma experiência espiritual, né? Já ao mesmo tempo nós temos a teologia, a parte escrita, a parte teórica, a parte acadêmica, a parte apologética, entendeu? Então, para vocês entenderem aí a diferença de racionalismo e de empirismo. Aqui na revista, ela foi desenvolvida de uma forma negativa. Porém, o racionalismo, ele é uma forma de você enxergar o mundo sem depender da experiência. Por exemplo, eu não preciso dizer assim, se você botar sua mão no fogo, vai queimar. Ao contrário, eu digo, a mão no fogo queima. Você não precisa testar isso. Você não precisa fazer um experimento do empirismo, né? Testar. Não, sua mão vai queimar. Você não vai fazer isso. Apenas por meio do raciocínio você consegue ver que aquilo ali não ia dar bem, não ia dar certo, né? Entendeu? Então, a ciência trabalha dessa forma, a teologia também trabalha dessa forma. As religiões também trabalham dessa forma. Mas, quando eu digo religiões, são questões anticristãs, antibíblicas, né? Pronto. Vamos continuar aqui. Eu acredito que a gente vai ver aqui agora o tópico 3. Tipos de auto-idolatria. Como eu já, na introdução, eu já fiz um apanhado, já fiz uma análise maior. Então, quase tudo está aqui, eu já citei, já comentei. Tipo de auto-idolatria. Idolatria da autoimagem. Isso é bem comum hoje em dia, né, dentro do cinema, dentro dos filmes, das novelas. Bem, a auto-idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus, né, da adoração. O apóstolo Paulo retrata esse homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarento, amante do dinheiro, odiosa, sem amor
para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos direitos. Então, agora nós temos aí os grandes artistas, um exemplo disso. Ponto 2, idolatria no coração. Então, não somente existe a idolatria externa, mas agora a idolatria interna, interior ao ser humano. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Então, temos a segunda camada da idolatria, que é interna ao homem. A camada mais profunda, a camada mais difícil de você conseguir trabalhar, mas ela existe. Tópico 3.2. Idolatria sexual. Falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sexualidade, moralidade e libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato moral, mas da busca sexual incompulsiva pelo prazer sexual ilícito. A orientação bíblica para escapar desse mal é o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Aqui nós temos aqui a questão sobre a idolatria sexual. Nós estamos, portanto, dentro do movimento progressista, do movimento comunista. Deixa eu pegar aqui vocês aqui. Dentro desses movimentos, aqui, ó, mais uma vez, comunismo, ok? Também nós temos alguns materiais em PDF sobre revolução cultural. Existe a revolução sexual, que se apoia na psicanálise, na psicologia de Lacan, Freud, por diante, para justificar as piores aberrações da natureza em termos de prazeres sexuais. Essa dominação sexual visa modificar a estrutura do pensamento humano para uma nova sociedade ou para uma nova ordem mundial, em que as escrituras, a filosofia grega e o direito romano não existam. Do mesmo modo, não vai existir propriedade privada, não vai existir o comércio propriamente dito. Então, essa prática, essa idolatria sexual também fazia parte e ainda faz parte de muitas religiões pagãs, né, para utilizar isso como energia e assim desencadear um poder espiritual. Conclusão: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à vontade divina. As consequências são auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira de Deus permanece sobre os que são desobedientes à vontade divina. Bem, a orientação bíblica para vencer, para escapar disso, é viver no Espírito. Porém, a gente poderia dizer também o seguinte: para vencer os progressistas, para vencer os comunistas, para vencer o ateísmo, tá? O ateísmo, é preciso que eu e você não se sinta acomodado com a situação, não assimile essas ideologias dentro da igreja para você, e também não podemos ficar inconformados com a situação. Também é possível dizer que para vencer, para escapar desse cenário da nova ordem mundial, o cristão precisa se tornar um acadêmico, um indivíduo atuante na política, na cultura, se juntar, fortalecer essas pessoas que têm esse dom, que têm essa atitude, formar professores cristãos, e assim a gente vai conseguindo melhorar a sociedade. Por fim, a melhor maneira de escapar disso é permanecer nas escrituras e desenvolver a realidade,
a prática da espiritualidade cristã. Então, nós já estamos chegando aqui no finalzinho da nossa exposição. Espero que vocês tenham gostado. Uma lição tremenda. Deixa eu diminuir aqui. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Durante toda a lição é apresentado respostas, paradigmas, enigmas, soluções, complexidades, né, a respeito do tema. Tema fantástico, que deveria ter aí uma segunda recapitulação. Bem, a gente aprendeu aqui algumas coisas importantes e, com o passar do tempo, nós vamos ver outras situações, outros temas, outras lições. Fizemos a lição número 3, tá? Foi o perigo do ensino progressista, que é um movimento de esquerda, tá? Independente se era esquerda do bem, esquerda do mal, centro-esquerda, extrema-direita, não importa. O que importa é que você saiba que tudo que é ligado à esquerda é advindo do espírito da Babilônia. Então a gente rejeita automaticamente. Então, essa foi a lição número 4, quando a criatura vale mais do que o Criador. Então, finalizamos aqui nosso comentário. Agradeço a sua participação, o seu like e até um próximo vídeo. Forte abraço e bons estudos. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo telefone 819-8870-9867 ou para adquirir os nossos livros ou para adquirir nossos cursos.